Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Nossa aula de hoje é capítulo 6, Sistemas Lineares. Para falar um pouquinho sobre sistemas lineares, eu vou introduzir a parte inicial do nosso livro didático, que diz o seguinte: Augusto foi sacar R$ 90 em um caixa eletrônico, que só dispunha de cédula de 10 e de 20. Como pode ser feita a distribuição das células a fim de totalizar 90? Bem, vamos representar isso por X e por Y. O X a gente representa as cédulas de R$ 10 e Y a gente representa as cédulas de R$ 20. Então, a gente vai construir uma equação linear do tipo 10 vezes X mais 20 vezes Y, que é igual a 90. Esse trabalho de equação é a necessidade de encontrarmos valores desconhecidos para essas incógnitas que a gente está mostrando, a incógnita do X e a incógnita do Y. A equação obtida é um exemplo clássico de equação linear. Na equação linear, com uma variável ou mais, em que cada variável tem um expoente igual a 1 e não pode existir multiplicação nem divisão entre elas. Assim, temos o formato de regra geral ax mais by igual a 0, que é uma equação linear, pois a variável desse x, o seu expoente é 1, é igual a x elevado a 1, e a variável y também tem um expoente igual a 1, ou seja, y igual elevado a 1. Quando o termo independente ou quando não se tem letra, a gente diz que é 0. Quando tem letra, a gente chama de b. E essa equação será homogênea, De modo geral, uma equação linear pode ser descrita por esse formato aí, de forma geral. Prestem bem atenção. A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3 mais AN, enésimo, mais x igual a B, onde o nosso A1 são coeficientes reais, ou seja, são números reais possíveis de colocar, dentro do conjunto dos números reais. E B é o chamado coeficiente ou termo independente. Vamos para alguns exemplos para a gente entender melhor o que é equação linear. Pois bem, 7x igual a 10 é linear, pois a variável x tem expoente igual a 1. 22x menos 10y igual a 0 também é linear, porque a variável x e a variável y têm expoente igual a 1. Além disso, essa também é uma equação homogênea, porque existe um termo independente que é igual a 0. Os dois últimos exemplos, x ao quadrado mais 24x igual a 35 e 5xy mais 3e, não são variáveis. Primeiro, a x elevado a 2 é um expoente maior que 1. E o x vezes y tem uma multiplicação. Então, não é sistema, não é uma equação linear. Vejam as diferenças para a gente entrar nos próximos conceitos. No exercício resolvido que eu tirei do nosso livro didático, diz o seguinte: obtenha 3 soluções da equação linear x menos 3y igual a menos 2, em que x e y são números reais. Nessa solução, podemos escolher arbitrariamente, ou seja, qualquer valor para uma incógnita. A gente vai escolher por x, por exemplo, e a partir daí determinar o valor da outra incógnita. Digamos que nosso x, eu vou falar apenas do x igual a 0, tá bom? Depois vocês avaliam o x igual a 1, o x igual a 7, o x igual a 2, se tem ou não, se é possível solução. Mas para agora, a gente vai ver x igual a 0. Onde tem x, eu substituo pelo 0. Assim, a gente tem x igual a menos 3y igual a menos 2, onde tem x, eu boto 0. Então, 0 menos 3y é igual a menos 2. Eu mudo para o outro membro, o 0, e passo com a operação inversa. Porém, o 0, a gente sabe que é um elemento neutro. Então, ele não vai fazer diferença na soma. Então, fica menos 3y igual a menos 2. Multiplico
tudo por menos 1, só para que a gente fique com esses valores positivos, já que está tudo negativo, tanto o primeiro membro como o segundo membro. Isso só pode se for assim. Logo, a gente descobre que é 3y igual a 2. Mudo esse 3, que está multiplicando para o segundo membro, ele passa dividindo e aí eu formulo uma fração, 2 sobre 3. E aí o nosso par ordenado encontrado, quando x for 0, y vai ser 2 terços. E assim a gente vê um exemplo de uma equação linear resolvida, tá bom? E aí vocês podem ver outros exemplos qualquer. Para sistema lineares 2 por 2, a gente vai ver um exemplo que está no nosso livro, né? Peguem um livro e atentem a essa informação. Tina passeava pelo calçadão da praia quando avistou um quiosque que vendia sanduíches e água de coco. Em um cartaz havia as seguintes sugestões de pedido: 3 águas de coco mais 2 sanduíches era igual a R$30. 2 águas de coco mais um sanduíche era igual a R$17. Só que Tina ficou muito interessada em saber o preço unitário do sanduíche e da água para saber se valia a pena, qual das compras que valia a pena. Pois bem, como ela era uma estudante aplicada, né, ela obteve, né, através dos conhecimentos que a gente acabou de ver e ouvir, a equação abaixo, que diz 3x, né, que é o preço das 3 águas, mais 2y, que é o preço dos 2 sanduíches, que é igual a 30. E a segunda, 2x mais y, igual a 17. Essa chave do lado esquerdo é o símbolo usado para sinalizar que as equações fazem parte de um sistema. Então, o conjunto dessas duas equações lineares é um exemplo clássico de sistema linear de duas equações e de duas incógnitas. Depois de conhecer o conceito de equação linear, já é possível entender os sistemas lineares. Estes são conjunto de equações lineares que possuem as mesmas variáveis, como exemplo de Tina. Para encontrar a solução de um sistema linear, é necessário descobrir um resultado comum a todas as equações. Nesse momento, a gente vai rever conceitos já estudados em anos anteriores, que para resolver, né, sistemas de equações, sistemas lineares, temos de duas incógnitas, de duas equações, temos 3 métodos conhecidos. Quais são? Vamos ver o primeiro. O método da substituição. Para esse método, basta isolar uma das variáveis, depois substituir o valor do x na segunda equação. Olha o exemplo aí. 2x menos y é igual a 3. E aí, menos x mais y igual a menos 1. Primeiro, a gente isola a segunda equação. E aí eu passo tudo para o segundo membro, né? O x passa para o segundo membro positivo e fica menos 1 mais x. Depois eu pego a primeira equação e substituo pelo valor encontrado de y. E aí eu obtenho o seguinte, né? Na verdade, eu peguei a mesma equação. E aí eu substituí y. Que nosso y aí é menos 1 mais x. E aí, quando a gente substituiu, a gente fez mais por menos, aí ficou 2x mais 1 menos x, igual a 3. 2x menos x é igual a x. E passei para o outro lado 1, que estava positivo, ficou negativo. 3 menos 1, 2. Aí a gente encontra que x vale 2. Bem, já encontramos o valor de x? Fácil demais. Agora é só substituir em qualquer uma das equações o valor de x e a gente encontra y. Vamos lá? Então, vamos pegar a primeira equação. 2x menos y é igual a 3. Onde tem x, eu vou substituir por y. Fica 2 vezes 2 menos y igual a 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos y igual a 3. Passo 4 para outro membro, subtraindo, né? Porque ele está positivo, ele está na adição. Eu passo pela operação inversa, que é subtração. E eu encontro menos y igual a menos 1. Lembra da
do anterior, que eu multipliquei tudo pelo menos 1 para ficar tudo positivo? Pois bem, aí a gente faz a mesma coisa, né? Multiplica por menos 1 e encontra tudo positivo. E a gente descobre que para essa equação a gente tem a solução 2 e 1. No método adição, usando o mesmo exemplo anterior, não mudei o exemplo, a gente deve somar ou subtrair as equações, de forma que corte uma das letras. No exemplo, que a gente já citou, eu vou somar as duas equações. Percebam bem aí que eu estou somando. Então, na hora que eu somo, 2x eu vou somar. Lembre que quando eu somo equação, eu somo incógnita com a sua incógnita correspondente do outro e os números correspondentes com o outro. Então, 2x menos x dá x. Menos y mais y dá 0. Menos 3 menos 1 igual a 2. E aí a gente obtém que x, então, é igual a 2. Depois de fazer isso, é só substituir o x no valor de qualquer uma das incógnitas, do mesmo jeito da anterior, e obter o valor de y. Veja que a gente obteve, por este método, a mesma solução, 2 e 1, tá bom? Pelo método da comparação, nosso terceiro método de hoje, vamos usar também a mesma regrinha. Basta, aliás, a mesmo exemplo, com outra regrinha. Para isso, a gente basta isolar uma das letras nas duas equações e depois comparar os resultados. 2x menos y é igual a 3, menos x mais 1 é igual a menos 1. 2x menos y é igual a 3, comparando, e aí a gente tem que x é igual a 3 mais y dividido por 2. Fazendo isso, a gente vai comparar os dois resultados. E se tem o seguinte, que x é 3y mais y dividido por 2, que é igual a 1 mais y, que foi o que a gente encontrou. E aí a gente vai manipular as informações. Então, o 2 que está dividindo, a gente passa para o segundo membro, multiplicando. Fazemos uma distributiva, 1 vezes 2, y vezes 2. Encontramos 2 mais 2y, né? O 3 que está somando, passa para o outro lado subtraindo. O 2y que está subtraindo, que está somando, passa para o outro membro para trabalhar com y, né? Subtraindo. E aí a gente obtém menos y é igual a menos 1. A mesma regrinha. Multiplica por menos 1 para encontrar tudo positivo. Achamos, beleza, o valor de y. Perfeito. Depois é só substituir o valor de y em uma das equações anteriores estudadas e a gente vai ver que nessa substituição a gente encontra a mesma solução. Quando é que eu uso isso? Pois bem, você que faz a escolha de qual o melhor método para encontrar o resultado. Existem métodos que são muito eficiente, mas esses métodos, prestem bem atenção, só são eficientes em sistemas igual ao que a gente acabou de trabalhar. Sistemas com mais equações, por exemplo, com 3, existem outros métodos específicos que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Aprimore, a gente vai ver esse daí. Então, método de substituição, método da adição, método da comparação. Escolha o que melhor atende à resolução do problema. Retomando, pois bem, a problema de Tina, né? Para resolvê-lo, ela vai utilizar o método da adição, que a gente já estudou no ensino fundamental, como eu disse, e a gente acabou de rever, né? Esse método consiste em adicionar convenientemente duas equações a fim que se obtenha apenas uma. Então, vamos lá. Temos o seguinte sistema. 3x mais 2y igual a 30 e 2x mais y igual a 17. Se multiplicarmos a segunda equação por menos 2 e adicionarmos a primeira,
Eliminaremos assim a incógnita y, certo? De modo que na equação obtida somente apresentará a incógnita x. Como é que fica? 2 vezes menos 2 dá menos 4x. Mais y vezes menos 2 dá menos 2y. Tudo isso, 17 menos 2 vezes menos 2 dá menos 34. E aí a gente vai agora adicionar. 3x menos 4x dá menos x. 2y menos 2y é igual a nada. 30 menos 34 menos 4. E aí a gente descobre, passando, né, para outro membro, que x é igual a 4. Logo, nossa água de coco custa R$4. Quando eu substituo esse valor em qualquer das equações, eu vou substituir na 3x mais 2y mais igual a 30. 3 vezes 4 e mais 2y igual a 30. E aí a gente passa para outro membro, 3 vezes 4, 12, passa o 12 para outro membro subtraindo, 30 menos 12, 18. E a gente encontra 2y igual a 18, o 2 passa dividindo 18, e a gente encontra y igual a 9. Logo, que o sanduíche custa R$9. Observe bem que tanto 4 como 9 satisfazem simultaneamente as duas equações. Olha que a gente acabou de conferir, substituindo ele em cada lugar. Assim, dizemos que essa equação, né, tem solução. E a solução desse sistema é 4 e 9. Sistema linear 2 por 2, como a gente acabou de ver, é, portanto, né, nas incógnitas x e y, é um conjunto de equações lineares que são as incógnitas de cada dessas equações, né? Como a gente viu no problema de Tina, é uma equação 2 por 2. Veja aí no gráfico que quando eu construo graficamente, que a gente já aprendeu em séries anteriores, como construir um plano cartesiano, dando valores a x, dando valores, e a gente obtém o valor de y. E aí a gente constrói graficamente. Perceba que o ponto de encontro, né, dessas duas equações é 4 e 9. Então, é o ponto em comum. Isso é uma interpretação geométrica, né, que nós classificamos o sistema linear 2 por 2. Cada uma das equações do sistema linear está associada a um ponto no plano cartesiano. E aí, observe bem esse esquema. No sistema linear 2 por 2, tem a possibilidade, é possível ter solução ou impossível não ter solução. As retas são paralelas, então não tem ponto de encontro. Se é possível, a gente determina uma única solução, retas concorrentes, ou indeterminado, retas infinitas coincidentes, né? Infinitas soluções ou retas coincidentes. E a gente já viu isso. Se precisar, você vai lá em assuntos do 7º ano, do 8º ano, rever esse conteúdo de retas, porque você vai precisar desse conceito na próxima série. Solução de um sistema, dizemos o seguinte: a sequência de números reais, né, é uma solução do sistema linear de n incógnita se a solução de cada uma das equações existir. O par ordenado 4 e 1 é a solução do sistema que a gente vai colocar aí? Como é que a gente faz isso? A gente substitui, o primeiro número é representado por x, o segundo número, que é o 1, é representado por y. A gente substitui e observa se essas sentenças são verdadeiras. Vejam aí, 4 mais 1 igual a 5. Beleza. Primeira equação deu certo. 4 menos 1, 3. Beleza. Segunda equação, correto. Menos 6 vezes 4, né? Mais 10 vezes 1 igual a menos 14. Perfeito. Show! Portanto, esse par ordenado é sim solução para esse sistema. No sistema linear qualquer n por n, né, um conjunto de m equações n incógnitas é chamado de sistema linear. A gente já viu isso, estou só reforçando. E observe que um sistema também pode ser associado a matrizes, né? Quando eu pego a incógnita, apenas os valores da incógnita a gente chama de matriz incompleta, e quando eu pego também os coeficientes,
né, independente, a gente chama de matriz completa. Note bem que B, né, a matriz B e a matriz A, acrescentando-se a coluna relativa aos coeficientes independentes de cada uma das equações do sistema. Só na representação matricial de um sistema, a gente tem que lembrar bem do processo de multiplicação de matrizes, tá bom? Que utilizando a matriz incompleta de um sistema é possível representá-lo de forma matricial. Então, todo sistema pode ser escrito de forma matricial, como a gente coloca aí na imagem. 5, 3, 4, 7 vezes x, y, se a gente multiplicar isso, encontra 1 e 2. Um sistema de equações pode ser representado na forma de uma matriz, como eu disse. Os coeficientes das incógnitas serão os elementos da matriz, que ocuparão as linhas e as colunas, de acordo com o posicionamento dos termos no sistema. Prestem muito bem isso, porque a gente vai usar daqui para frente. Agora é com vocês. Realize os exercícios que a gente propôs e até a próxima aula.